Quando dizemos que, sem saber, os noticiários pregam a Bíblia todos os dias, não falamos apenas das catástrofes naturais. Todo o cenário político global aponta para o cumprimento de uma profecia fundamental para o início do pior período da humanidade. Mas é importante lembrar que a ascensão do anticristo acontece imediatamente depois do arrebatamento. Isto é, se a chegada do anticristo está tão próxima, quão mais próximo deve estar o momento em que os salvos serão retirados deste mundo? Olá, senhores, que Deus abençoe a todos. Nós iniciamos a nossa reunião e eu peço que vocês estejam agora em espírito, concentrados onde quer que vocês estejam e nada vos possa tirar a atenção do que vai ser falado aqui hoje, tá bom? Como uma reunião normal, a gente se reúne à distância e aí onde você está, aqui onde eu estou, todos reunidos em espírito, Deus se faz presente, tá bem? Então vamos fazer uma oração. Coloca as suas mãos no seu coração, se você puder, ou feche os seus olhos simplesmente. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós, reunidos numa só fé, entramos na Tua presença, porque valorizamos a nossa alma, valorizamos a nossa salvação, entendemos o quão importante é a salvação da nossa alma. Por isso, nesta quarta-feira, nós tiramos um tempo para ouvir, meditar, refletir na Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela é direção para a nossa vida. E quem está a acompanhar agora essa reunião, esse jovem, essa mulher, esse homem que recebeu o link dessa transmissão e se reúne a nós, meu Pai, se junta a nós, meu Pai, esclareça as dúvidas dessa pessoa. Meu Pai, tira todas as confusões da mente dela. Ajuda ela a vencer os conflitos que ela carrega dentro de si. Conflitos se ela está vivendo a verdade ou a mentira, se ela está te agradando ou não. Meu Pai, que através desta palavra que nós vamos meditar, Senhor, que ela venha a ter o entendimento aberto. E com isso, meu Pai, ela alcança a fé que salva, a fé do arrependimento, a fé do batismo nas águas sincero e, na conclusão, o batismo com o Espírito Santo. Aquele que está fraco, meu Pai, fortalece. Aquele que está triste, alegra. Aquele que está desanimado, anima. E o que está perdido, salva. Em o nome do Senhor Jesus. Repita assim comigo: meu Deus e Pai, em nome de Jesus, abra o meu entendimento, fala comigo, me faz entender a Tua perfeita, agradável e boa vontade para mim, que eu saiba como comportar, agir nestes dias em que se fala de arrependimento e que a minha alma seja salva em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Bem, se você tem a vossa Bíblia, a sua Bíblia, vamos abrir em dois versículos, em duas passagens bíblicas. Eu gostaria que vocês abrissem agora em Mateus capítulo 3, no versículo, Mateus capítulo 3, no versículo 13. Vamos falar sobre o batismo do Senhor Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 13. Para nós entendermos qual é a ordem das coisas. Então, lá no versículo 13 assim: então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão. Nós falamos domingo passado sobre o Jordão, temos clamado às 10 da noite nas transmissões, TV, rádio, redes sociais, sobre o Rio Jordão. Inclusive ontem, o pastor Boccoli, o pastor Gustavo, veio lá de Israel, já trouxe a água do Rio Jordão, já foi misturada do batistério lá em Chelas e vai ser dado para todas as igrejas
a água do Rio Jordão. E nós estamos aqui a ler que Jesus foi até João no Rio Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, lhe disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então você vê, Jesus, que foi o único homem que passou na terra sem pecado algum, que nasceu e morreu sem cometer um único pecado, e por causa disso é que ele ressuscitou. Se você não sabia, você vai entender agora. Porque é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Porque só morre quem peca. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então quem peca, o salário do pecado é que a pessoa está morta, a pessoa vai morrer, né? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou eternos. Mas como eles cometeram pecado, então Deus disse assim: certamente morrereis. E eles, passados anos, eles morreram. Então Jesus morreu. Só que como ele não tinha cometido pecado algum, então Deus, que é o Pai justo juiz, teve que fazer justiça no próprio Filho e o ressuscitou. Porque Jesus morreu sem um único pecado. E Jesus prometeu que iria fazer isso com todos aqueles que, embora pecadores, se arrependam. Então, quando Jesus foi até João Batista para ser batizado, foi para nos deixar o exemplo. Se ele se batizou, que não tem pecado nenhum, quanto mais eu, quanto mais você, nós, meros pecadores. Então não há ninguém que não será salvo se não passar pelo batismo nas águas. Mas aí você diz assim: mas será que é mesmo assim? Ora, quando eu disse que ninguém é salvo sem o batismo nas águas, na verdade eu estava querendo dizer que se alguém for salvo, ele será salvo porque ele se arrependeu. Porque é que a pessoa vai ao batismo nas águas? Supostamente porque ela se arrependeu. Mas não é o batismo nas águas em si que salva alguém, mas sim o arrependimento. Porque tem muitas pessoas que já se batizaram nas águas, mas não se arrependeram. E tem muitas pessoas que foram salvas e não se batizaram nas águas. Um exemplo é do ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus. Ele estava crucificado como Jesus do lado direito e disse as seguintes palavras: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, aquelas palavras o justificaram e ele foi salvo nos últimos segundos da vida dele. Mas ele não foi batizado nas águas. Não dava tempo, não tinha como. Ele estava crucificado, preso de mãos, preso nos pés, não tinha como descer, ir até João, batizar-se nas águas, porque por acaso já estava morto, mas ir a um discípulo para ser batizado. Mas foi salvo. Então nós conseguimos entender que não é em si o ritual do batismo que salva alguém. Porque há pessoas que dizem assim: eu sou batizado. Eu fui batizado quando era criança. E carregam esse título de batizado anos. Mas a vida delas é uma vida de pecado. Assim como também na Igreja Universal. Tem gente que se batizou nas águas e continua vivendo no adultério, no pecado, na mentira, na mágoa, no orgulho, continua vivendo no roubo, na fofoca, enfim, na prostituição, mas se batizou nas águas. E ela se apoia naquele batismo que ela fez para dizer que está salva. Mas o que realmente salva é o arrependimento. Então, se nós formos continuar a ler, diz assim, versículo 16: e sendo Jesus batizado, olha o que é que tem que acontecer quando uma pessoa é batizada nas águas. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descendo como pomba e vindo sobre ele. Então você vê a ordem natural das coisas. A pessoa batiza-se nas águas e o que tem que acontecer é o céu se abrir e o Espírito de Deus descer sobre ela.
Agora, quando a pessoa se batiza nas águas, já passou um mês, já passou 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E a gente vai perguntar, você tem o Espírito Santo? Não. Alguma coisa está errada. Porque para Jesus o céu se abriu no exato momento do batismo das águas, até porque ele era salvo, né? Ele não tinha pecado nenhum. Mas para a pessoa que, espera aí, deixa-me só ligar aqui, espera aí. Muito bem. Então o que eu estava a dizer? Jesus recebeu o Espírito Santo no exato momento em que ele foi batizado nas águas, até porque ele não tinha pecado. Mas quando a pessoa se arrepende e se batiza nas águas, a ordem é essa. É que logo após ela tem que receber o Espírito Santo. Se houve verdadeiro arrependimento. Então leva 1 mês, pode levar 6 meses, 1 ano. Mas quanto mais tempo leva e a pessoa não recebe o Espírito Santo, alguma coisa está errada. No fundo, talvez ela nunca se arrependeu. Ou ela se arrependeu de algumas coisas, mas não de todas. Porque quando a pessoa vai para o batismo nas águas, ela pensa assim, eu vou-me arrepender do que eu fiz aqui agora. Do que eu fiz aqui agora, do que eu tenho feito neste meu último ano de vida. Mas na verdade é se arrepender de tudo que ela fez. Quando desce o dom do arrependimento sobre alguém, o Espírito Santo faz ela lembrar de pecados que ela cometeu quando era criança. Se ela já é adulta, Deus pode fazer ela se lembrar de como ela era má quando era criança, para os pais, rebelde, abuso que ela fez, mentiras, coisas de há 20 anos atrás. Mas a pessoa tem que se arrepender de tudo que ela fez. Não necessariamente lembrar-se de tudo, mas reconhecer que desde o início da vida dela, até que ela se batizou nas águas, ela cometeu muitos pecados, não só naquele mês, não só naquele ano, mas toda a vida. E ela tem que decidir ser totalmente diferente. Porque, olha o que é que Jesus diz, versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Então, aí está escrito, aí está dizendo aquilo que nós precisamos de ouvir. Jesus dizendo para nós, eis aí o Filho amado em quem a minha alma se compraz, ou em quem a minha alma tem prazer. Aí, mais à frente, no Mateus capítulo 4, versículo 12, Jesus começa o ministério. E a primeira pregação que ele faz, lá no versículo 17, é esta. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, qual a palavra? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o que Jesus espera de nós é arrependimento. Por isso, nós estamos a falar sobre a nova vida no Rio Jordão. A água veio do Rio Jordão. Nós demos para você o pedido. Você que não tem, você pode pegar neste domingo agora, no altar, o pedido onde você vai escrever a sua mudança, a sua transformação. Nós estamos a convidar aqueles que reconhecem que o batismo que fizeram não foi verdadeiro, foi falso, porque se batizaram nas águas, talvez até 10 vezes, mas depois continuaram as mesmas pessoas. Não houve uma mudança, não houve um caráter diferente. Talvez houve uma mudança de religião. A pessoa deixou de ser católica, budista, satanista, para ser da Universal. Ela trocou o terço, o crucifixo, pela cruz sem boneco. Ela trocou a hóstia pelo pão da Santa Ceia. Ela mudou de um ritual para outro, mas ela não mudou de vida.
O arrependimento tem que trazer um novo coração. Um novo coração. E quando você tem um novo coração, os seus filhos notam a sua diferença. Os seus pais notam a sua diferença. Os seus vizinhos notam essa diferença. Você nota essa diferença porque passa a produzir frutos novos. Então a pessoa ela não vai para os mesmos lugares, ela não veste da mesma forma, ela não fala da mesma maneira, porque ela mudou. Claro que ela terá a mesma personalidade, mas as inclinações vão ser outras. Ela já não tem mais inclinações carnais, agora ela tem inclinações espirituais. Se ela antes só pensava em resolver os seus problemas, em pensar só em si, agora ela pensa no próximo, ela pensa no plano de Deus para a vida dela. Então ela vive para Deus, ela não vive mais para ela, porque ela morreu. Ora, o que é o batismo nas águas sincero, que vem com arrependimento? É o sepultamento da velha criatura. Você já perdeu um familiar? Eu já. O que acontece quando a gente perde um familiar? Aquele familiar é enterrado e nunca mais vemos aquela pessoa. Não tem mais, não volta. Porquê? Porque ela morreu. O que acontece quando uma pessoa se batiza nas águas? A mesma coisa. Ela morre, é sepultada a velha criatura na água do batistério e aquela pessoa não é mais vista. Aí as pessoas que antes conheciam ela e agora veem ela totalmente diferente têm que dizer assim: quem te viu e quem te vê. Porque não és mais a mesma pessoa. Já não fuma, já não bebe, já não tem mais sexo antes do casamento, já não mente, já não engana, já não vive na corrupção, já não fica só preocupado em conquistar aqui na terra, agora fica pensando em Deus, vive em oração, vai na igreja, domingo, quarta participa, vai para o altar. Quer dizer, ela morreu para a velha criatura e ali nasceu uma nova criatura. Aí se você quiseres ler aí, Malaquias capítulo 2, no versículo 11, só para terminar, nós já vamos terminar. Diz assim, versículo 11, Malaquias 2, versículo 11. Judá tem sido desleal. Judá somos nós. Judá tem sido desleal. E a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Pecado. Porque Judá profanou o santuário do Senhor. Quer dizer, tocou no sagrado. O qual ele ama. E se casou com a filha do Deus estranho. Quer dizer, passou a servir a um outro Deus, Deus estranho. Aí Deus diz assim: o Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela, e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor Deus dos exércitos. Quer dizer, apresenta oferta, mas será destruído. Porquê? Aí diz aqui: ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro, com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E no versículo 14, para concluir, diz: e dizeis, porquê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Quer dizer, por mais que a pessoa, ela na igreja, ela no altar, ela chora, ela enche o altar de gemidos, ela enche o altar de lágrimas, ela enche o altar de choro, porque ela quer buscar Deus. Se ela no oculto dela, onde ela foi desleal, onde ela foi pecadora, onde ela enganou, onde ela mentiu, onde ela traiu, se houver esse pecado, Deus não aceita nada do que ela entrega no altar. Está vendo? Como ir para o altar ou sacrificar não é só o valor monetário que deixa na dependência, é o valor sacrificial, é o valor espiritual, é o valor que a pessoa sacrifica a própria vida, que ela diz assim: eu coloco a minha vida no altar, aqui está a minha oferta, que me coloca na dependência de Deus, o sacrifício da fogueira santa, mas eu coloco o meu coração, e eu não vou ser mais essa pessoa desleal, eu não vou ser mais essa pessoa enganadora,
Porque vamos pensar um pouquinho. Nós podemos esconder os nossos pecados de qualquer pessoa. Eu posso esconder os meus pecados de você, da minha esposa, dos meus colegas de pastores, do bispo, mas eu não posso esconder os meus pecados do Senhor Jesus. Por isso é que ele diz aqui, o Senhor foi testemunha entre ti e a tua mulher. Por outras palavras, quando tu traíste, ninguém viu, mas eu vi. Quando tu enganaste, ninguém viu, mas eu estava lá. E se a pessoa ela não tem consciência de que Deus vê todas as coisas, e ela mesmo estando dentro da igreja, e até batizada nas águas, ela nunca se arrependeu. Nunca. E ela precisa se arrepender para colocar a vida dela nas mãos de Deus. Amém? Nós estamos a falar com isto, não é para atingir, acusar o pecador. Não é para atingir, para ferir o pecador. Porque ninguém é perfeito. Eu sou cheio de pecados, você é cheio de pecados. Então esta pregação e esta palavra, e o próprio Deus, ele não quer ir contra o pecador. Pelo contrário, ele quer perdoar o pecador. Ele quer salvar o pecador. Ele quer livrar o pecador da morte. Mas o que ele quer fazer é destruir o pecado. Ele já fez isso na cruz. Ele quis destruir o pecado. Ele quer destruir o pecado. E ele quer destruir o pecado na vida de todos. Amém? Então faça uma reflexão. Venha domingo, 9h30. Nós vamos falar mais a respeito. Pensa nisso. Medita nessa palavra. Quem tem sido você fora da igreja, quando você está entre quatro paredes, quando você não está sendo visto por ninguém? Quem tem sido você aqui, na sua cabeça, nos seus pensamentos, nas suas intenções? Porque nós não podemos enganar a Deus. E Deus tampouco espera uma pessoa perfeita, mas Deus espera e quer uma pessoa sincera. A pessoa sincera, ela ganha a atenção de Deus. Assim como aquele ladrão que estava exposto à sua ladroagem, ao seu pecado, ele simplesmente confessou. Jesus foi fiel para dizer assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A gente quer entrar no paraíso, eu quero entrar, você quer entrar, nós vamos entrar no paraíso. Mas se houver verdadeiro arrependimento. Então a campanha de Israel, ela está aí. Para aqueles que querem um verdadeiro arrependimento e precisam de se batizar nas águas, que nós vamos fazer um batismo verdadeiro, e talvez você vai pensar e se calhar vai chegar à decisão que precisa se batizar de novo, e eu vou ajudar você nesse sentido. Ou talvez você vai para a campanha de Israel dizendo o seguinte, eu já sou batizado nas águas, inclusive eu já sou batizado com o Espírito Santo, mas na minha vida, o lado de dentro mudou, mas do lado de fora continua igual. Eu tenho uma lepra. Eu sou como o capitão Naamã. Eu sou um homem herói, valioso, tenho o Espírito Santo, porém, eu partilho a minha cama com um homem incrédulo. Eu partilho a minha cama com uma mulher incrédula. Eu partilho a minha vida com familiares, filhos incrédulos. Eu tenho o Espírito Santo dentro, mas o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, tem doença, tem uma lepra, tem um cancro. Então você pode ir para o altar e acabar com essa lepra, tirar esse porém, fazendo o seu sacrifício. Tá bem? Curva a sua cabeça. Ó Deus, essa palavra tenha tocado no consciente de cada pessoa que acompanha agora. Eu agradeço pela vida dela. Eu agradeço pela alma dela estar aqui presente conosco. Eu agradeço. E eu espero, meu Pai, que com esta palavra o Senhor possa ter liberdade de falar com ela, mostrar para ela o que ela, meu Deus, necessita de fazer. Meu Pai, salva o teu povo, liberta o teu povo, transforma o teu povo, batiza com o teu Espírito o teu povo. Que haja batismos no Espírito do Senhor. Eu oro por cada pessoa, cada jovem que está dentro da igreja e é sincero, mas ainda falta o teu Espírito, falta a tua presença. Venha, ó Espírito Santo, venha possuir essa pessoa com o teu Espírito, venha possuí-la com a tua presença. Venha enchê-la com a alegria da salvação. Que esta campanha de Israel venha a encher os vasos de barro com a honra do Senhor, a salvação e o batismo com o Espírito Santo. É o que eu te peço, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e creio e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém.
Deixe o seu comentário aí na caixinha com o seu nome ou o nome dos seus familiares. Envie esse link para alguém que está afastado, alguém que precisa. Eu não falei isso no início da reunião, eu falo agora. Envie esse link, por favor, para os seus familiares, para que eles ouçam essa palavra. Está bem? Envia para que você possa ajudar na salvação. E domingo, 9h30, nós vamos estar presentes. Traga a sua Bíblia, tá? Traga a Bíblia para que a gente possa meditar na maior profecia, que é o arrependimento. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine a sua vida, que Deus ilumine a sua casa, que Deus ilumine a todos e um forte abraço, tá? Tchau.